Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Vamos iniciar agora um novo tema, um novo ensinamento, com o tema A Origem do Mal e a Serpente do Jardim do Éden. Convido vocês todos a estar participando dessa série. Eu vou fazer um esforço para ir até a quinta parte, trazer uma conclusão desse ensinamento, se aprofundar nessas revelações. Essas revelações é direta do Espírito de Deus, das Escrituras, do conjunto de livro que contém a palavra do Criador. Então, meus queridos irmãos, eu convido vocês, vai ser um tema muito forte, um tema muito importante, um ensinamento importante para nós estar aprendendo sobre a dualidade, sobre a serpente do Jardim do Éden, sobre Adão e Eva, e entender metaforicamente, em metáforas, a qual Deus ensinou Moisés a escrever. Eu creio, nós acreditamos que o livro de Gênesis foi o livro a qual Deus inspirou Moisés a estar escrevendo. E ele escreveu em pedras, e o próprio Criador, ele escreveu em pedras, e o próprio Moisés aprendeu com o seu Criador. Olha que coisa maravilhosa, como esse Deus é absoluto. Eu já agradeço mesmo a todos que se inscreveram, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Aqueles que irão se inscrever também, se vocês quiserem deixar o seu like, fique à vontade. Quiser se inscrever e sentir em seus corações para fazer esse canal crescer espiritualmente. Aqui nós estamos com as verdades relativas. Buscamos o melhor para ensinar, para compartilhar com os irmãos. Estamos aqui para somar, e nós estamos aqui com esse tema tão importante, tão polêmico, dentro das religiões atuais, que é o islamismo, que é o cristianismo, que é o judaísmo, essas três maiores religiões do mundo falada hoje, e várias religiões. Quero dizer também que nós terminamos uma série tão maravilhosa, duas séries aí que nós se aprofundamos, mostramos biblicamente, com a luz do ensinamento do conjunto de livros, a Bíblia, quem são os demônios da Bíblia. Você pode estar assistindo, nós explicamos ali, deixamos ali bem explicado o que é daimons. Falamos também do verdadeiro diabo da Bíblia, que vai dar início à última parte agora, a conclusão, às 18 horas. Eu convido você a estar aprendendo estes ensinos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Este é o canal que nós buscamos, lemos texto e contexto, não lemos um versículo isolado. Pedimos aos queridos irmãos que acompanhem a leitura também. Nós entendemos a Bíblia de forma, colocando assim os capítulos que eles colocaram, os versículos, mas nós temos que entender a Bíblia de forma geral. O que é entender a Bíblia de forma geral? Entender que a Bíblia contém as palavras de Deus, e a Bíblia, a mesma, falando assim, o conjunto de livros que os homens participaram da história, a mesma tem palavras em metáforas, tem palavras que são literais, daqueles que participaram, daqueles que usaram a linguagem figurada, falando assim, as palavras em metáforas, principalmente os livros que nós conhecemos que Salomão escreveu, que eu acredito que um dos livros que Salomão escreveu foi o livro de Jó, depois ele escreveu o livro de Eclesiastes, depois ele escreveu o livro de Cantares, escreveu o livro de Provérbios, de Lamentações, e ele era um homem dual. Salomão, ele conhecia o seu Deus, que dominava o bem, dominava o mal, e que ele era bem para quem praticava o bem, e era mal para aqueles que praticavam o mal, que eram os filhos de Caim e os filhos de Sete, outrora filhos de Abel. Tá bom, meus amados? Então fique à vontade. Este é o canal que
levamos esse conhecimento, nós temos que entender que tem um corpo. Quando nós falamos que tem um corpo, é que todos têm a sua verdade. Então nós respeitamos a sua fé, nós respeitamos a sua religião, se você acredita em Deus ou não, se você acredita na Bíblia ou não, se você acha que a Bíblia é uma historinha inventada por Roma, nós respeitamos. Se você é agnóstico, ateus, nós respeitamos aquilo que você acredita, mas nós estamos aqui simplesmente mostrando a história que contém as palavras do Criador Deus. Tá bom, amado? Então, nós vamos começar essa série mostrando as assinaturas de Deus, principalmente para os nossos queridos irmãos agnósticos, ateus, que nós respeitamos. Nós temos a assinatura dele. Todas as coisas materiais e as coisas imateriais, a matéria e a imatéria, têm a assinatura desse Criador Deus, que é soberano, que é supradual, fora desse mundo cósmico que vivemos, nesse mundo temporal. Ele é supradual. O que é supradual? Ele está acima do bem e do mal. Porém, dentro desse mundo cósmico, ele é bem e ele é mal. Então nós vamos fazer estas correções. Quando eu comecei aqui, eu comecei com a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Fizemos bastante vídeos, buscamos bastante, e eu sempre nos meus vídeos falei que eu não tinha problema algum de mudar. Eu aderi o preterismo completo, que é a escatologia chamada consumada. Eu também estou fazendo esse estudo biblicamente, lendo, né? Não é porque a gente vai voltar atrás nos ensinos que a gente já aprendeu, né? Chamada aí na teologia, teos, conhecer Deus. Não é que a gente vai voltar atrás, retroceder, não é isso. É que nós temos que ir para frente, nós temos que evoluir. E eu não tenho problema de mudar. Sempre falei aqui, se eu estiver ensinando, passando um ensinamento que está equivocado, que não é bíblico, que não tem coerência, mas tem muitas incoerências, eu vou mudar. Temos o preterismo completo. Eu estou inserido nisso, mas eu estou estudando, né, para ver realmente as profecias, para ver realmente, e eu tenho descobrido muitas coisas pelo Espírito, não só pelo Espírito do Criador, mas também pelos outros irmãos que ensinam também aqui nas plataformas digitais, que ensinam no Facebook, que tem seus canais. Também tenho aprendido muito, né, com aqueles que gostam da filosofia, porque é sabedoria. Então nós estamos aprendendo. E quando nós colocamos um ponto final naquilo que acreditamos, naquilo que ensinamos e botamos um ponto final, nós não estamos sendo coerentes. Por quê? Não estamos sendo coerentes porque nós acreditamos que aquela verdade nossa é absoluta. E não é. A verdade de cada um de nós é relativa. Cada um pensa diferente, cada um ensina diferente, e estes ensinos têm que ser respeitados. Tem que ser respeitado. Não podemos dar legalidade ou liberdade para que aqueles irmãos que ensinam diferente de nós, aqueles que acreditam em Deus ou não acreditam em Deus, nós não podemos dar liberdade para eles virem refutar, porque eles não estão com a verdade absoluta, estão com as suas verdades, aquilo que eles acreditam. Tá bom, meus queridos irmãos? Então, esta parte aqui é a parte da introdução desse ensinamento. Qual é a origem do mal? Qual é a origem do mal e a serpente do jardim do Éden? Nós vamos entender isso de uma forma metafísica e física. Física e metafísica. O que é isso, Fernando? Metafísico é aquilo que não é aquilo que é uma comparação. Aquilo que é em cima é embaixo. Como Yahushua disse na oração do Pai Nosso. Ele disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o mundo metafísico, ele representa o físico, não como matéria, mas imatéria.
Os irmãos estão entendendo? Então o livro do Gênesis, temos ali um jardim físico e também temos um jardim metafísico. Quero que os irmãos entendam isso. Quem foi Adão e Eva? Adão e Havá. Adão e Havá. Adão e Eva foi os primeiros corpos masculino e feminino, a primeira mente que Deus se materializou. Nós vamos chegar lá, vocês vão entender. Pasmem vocês, este é um ensinamento muito profundo, revelador, é um revelar, é uma revelação profunda para nós entender essa história do pecado original, criado pelas religiões, principalmente pelo cristianismo, criado pelos seus chamados pais da igreja, o pecado chamado original. Vamos entender se ele existiu ou não, se ele é uma verdade ou não, se ele é uma verdade ou uma mentira. Vamos falar também sobre a dualidade. Não vamos falar do dualismo. Nós aqui não aderimos ao dualismo, que é o Deus de Marcion, ou Marcion, que ele acreditava em um Deus do bem e um Deus do mal. Os irmãos estão entendendo? Ele, na sua teologia, o seu zoroaísmo, falando assim, tudo que é ismo não é bom. Não podemos generalizar todos, mas o que é ismo não é bom. Tá bom, meu amado? Então eu fiz aqui umas letras, não sei se está ao contrário. Se estiver ao contrário no vídeo, eu peço perdão para os irmãos, mas eu fiz aqui, dei uma pincelada, falando assim, para nós entender um pouquinho. Desenhei uma árvore aqui, minha letra não é muito bonita, mas nós vamos aprendendo, tá bom, amado? Então eu fiz aqui uma única árvore, para representar a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles chamam de Cabala, o Cabalá. Eu fiz aqui um lado humano, eu coloquei lado esquerdo, porque significa humanidade, então eu coloquei essa parte esquerda como o lado da humanidade, o lado da natureza humana, e aqui eu coloquei esse lado como consciência. Por que consciência? Porque a consciência é humana, essa consciência é humana. Os irmãos prestem bem atenção. Os irmãos quiserem marcar, fique à vontade, para os irmãos estar fazendo esse estudo profundo, essa revelação das escrituras que contém as palavras do Criador. Nós no canal Yahushua Reina para Sempre não acreditamos que as traduções feitas para todos os países seja sagrada, como a Sociedade Bíblica Brasileira colocou a Bíblia Sagrada BS. Não. Nós acreditamos que a história é genuína, nós acreditamos que contém as palavras de Deus através dos profetas, através dos homens que foram usados pelo próprio Deus, e Deus usou eles para fazer a sua história, porque a história da humanidade também é a história do Criador. Então nós colocamos aqui consciência, que é o lado humano, aí eu coloquei esquerda. Esquerda para simbolizar, significar o quê? O lado da humanidade. O que é natureza humana? O que é humanidade? Humanidade é conhecida como esquerda. Esquerda, isso é o que, Fernando? Eles colocaram a representação de vermelho, né? O vermelho, colocando aqui o vermelho para representar a esquerda, que é que eles colocaram o sangue, cor vermelha, o sangue do ser humano, o sangue que está na carne, que é a vida. Então, vermelho, esquerda. Então, quando nós falamos de consciência, falamos de natureza humana. Esse lado da árvore, aqui, é o conhecimento. Olha só como isso é interessante. O lado da árvore, já estou terminando, aqui é somente uma introdução para nós entrar nesse tema tão maravilhoso que o Pai está nos dando. E eu estou compartilhando com os queridos irmãos, para os irmãos se aprofundar, tirar suas conclusões, os irmãos buscarem, meditarem. Isso é maravilhoso. Isso é um papiro, isso é pérola
Isso são pérolas do Criador. Então nós temos o lado da humanidade. O lado que é humano nós temos, eu coloquei a palavra esquerda, que significa aí que eles colocaram o sangue, né? A vida, que está na carne, a alma, os desejos. Então eles colocaram aí vermelho. Então nós temos aqui a humanidade do lado da árvore, nós temos aqui a humanidade, nós temos a carne, nós temos a matéria, nós temos o diabo, que eu já ensinei, os irmãos podem estar vendo lá. O diabo é matéria, eu ensinei que o diabo nunca foi um ser espiritual, é acusador, uma palavra em latim, diabolos, né? Diabolos. Então nós temos aqui um acusador que é a carne, que é a natureza humana. Os irmãos podem estar assistindo quem é o diabo verdadeiro da Bíblia. Então do lado da humanidade é matéria. Então nós temos aqui o mal, aqui nós temos a natureza humana, aqui nós temos o jardim, aqui nós temos o pó, aonde foi feito Adão. Então nós vamos levar os irmãos a entender esse lado, que é o lado humano, que o homem foi feito com duas naturezas. Estão ensinando aí que Adão foi feito sem espírito e Eva foi feita com espírito. Então eu estou mostrando aos irmãos que estes ensinamentos, por mais que eu concorde com muitos irmãos que ensinam sobre a natureza humana, eles estão corretos, mas só que eles exageram, eles fazem uma diferença de Adão e Eva, eles fazem uma acepção, eles afirmam que um tinha espírito e o outro não tinha, eles afirmam que um era espiritual e o outro não era. Adão não era espiritual porque foi feito da terra, porque o apóstolo Paulo disse que o primeiro homem foi feito alma vivente e o segundo foi feito espírito vivificante, mas nós temos que ler texto e contexto para entender. Então nós temos o lado esquerdo representando o lado da árvore, que é o lado humano. Então esse lado da árvore, eu vou marcar aqui para os irmãos entenderem, esse lado da árvore aqui, eu vou colocar aqui um sinal como uma serpente, certo? Então, esse lado da árvore, que é o lado da humanidade, a natureza humana, quem criou esse lado foi quem? Primeiro, aqui é somente uma introdução para os irmãos entenderem como Deus é absoluto. Ele é absoluto. Então, nós temos aqui um lado humano, nós temos, eu coloquei a esquerda, eu coloquei humanidade, coloquei carne. Quando nós falamos aqui, nós vê a criação humana, nós vê aqui a criação que saiu do pó. Deus aqui dentro desse pó, ele coloca o nefesh, o fôlego de vida, ele coloca o fôlego de vida aqui dentro. E esse fôlego de vida é chamado aí nefesh, e ele vem com graus elevados. Ele vem com 7 graus, ele vem com 7 espíritos, porque quando nós falamos espírito na Bíblia, é espírito no Codex. São deuses. Então, dentro dessa matéria que ele criou, a matéria também, nós vemos em Gênesis capítulo 1 que Deus criou a matéria e matéria. Lá está na tradução João Ferreira de Almeida. Deus criou os céus e a terra. Os céus é a imatéria e a terra é a matéria. Os irmãos estão entendendo? Então nós vê que esta matéria foi Deus, mas só que ele coloca dentro dessa matéria o quê? Ele coloca dentro da matéria, ele coloca os seus espíritos. Elohims é deuses, coloca os seus graus elevados. Então, quando ele cria essa matéria, esse corpo, esse pó, não tem ainda uma consciência, não tem uma sabedoria, do bem e do mal. Quando Deus faz eles não têm ainda a sabedoria do bem e do mal. Por quê, Fernando? Essa consciência é inocente. Essa consciência, esse corpo de Adão,
feito do pó da natureza humana, não tem ainda esta consciência. Por quê? Eles são feitos, primeiro, vou repetir aqui, eles são feitos inocentes. Primeiro, marque aí, amado. Eles são feitos inocentes, são feitos como uma criança. Os historiadores dizem que quando Deus criou Adão, ele ficou inocente até os 30 anos. Até os 30 anos, porque eles vai até o último Adão, que o apóstolo Paulo chamou, que ele começa seu ministério aos 30 anos, ele se batiza, ele vai para o deserto para ser aprovado, para vencer a dualidade do bem e do mal. Então, eu também acredito que ele sai do jardim do Éden. Esse jardim, ele é metáfora, ele não é físico. Esse jardim é a consciência de Adão e de Eva. Você está vendo aqui uma árvore, um desenhinho, né, que eu normalmente desenhava no ensino fundamental, eu aprendi assim. Parece, olha aqui, o cérebro mesmo, né? Aqui, o jardim do Éden, metáfora do capítulo 2 de Gênesis, nós vamos começar lendo o capítulo 1. Vamos para o apóstolo Paulo mostrar, confirmar, principalmente com o apóstolo Paulo escrevendo a 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 em diante, que ele está falando de sentidos. Segundo, ele está falando de sentidos. O que é sentidos? Sentidos é consciência. Os sentidos estavam dentro da consciência. E a consciência, terceiro, a consciência era o jardim do Éden. Você está entendendo a metáfora que foi construída para mostrar a criação física e a espiritual? A metáfora que foi usada pela sabedoria que Deus deu a Moisés para ele mostrar o jardim físico e o jardim metafísico, para mostrar a natureza divina e para mostrar a natureza divina e a natureza natural, a natureza humana. Nós temos aqui, eu coloquei à direita, mas depois nós vamos falar um pouquinho, vou ver se vai dar tempo aqui. Então nós vemos a natureza, uma parte da árvore que representa a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore aqui é uma. Essa árvore é uma consciência, a consciência de Adão. Dentro de Adão está quem? Eva. Eva está dentro de Adão. Preste bem atenção, amado. O jardim do Éden é a consciência de Adão. Deus está dentro de Adão. Deus é Adão. Deus criou Adão dentro da imatéria. Qual é a consciência de Deus? Imaterial. Deus se materializou em Adão. Ele pegou o pó, se materializou. O cérebro materializado do próprio Criador é Adão. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse, o primeiro Adão e o último Adão. Por isso que a história do pecado original é uma aberração, é uma mentira da teologia. Isso quebra os teólogos. Por quê? Porque se Deus é Adão materializado, como que o próprio Deus pecou? Como que o próprio Deus pecou? Não. Era o propósito do Criador, era a criação dele, a criação absoluta. Fernando, eu não estou quase entendendo nada, me explique isso. Você vai entender, aqui é só introdução. Muitos dizem que era duas árvores, né? Duas árvores. Vou fazer aqui para os irmãos entender. Muitos dizem
A teologia moderna diz que eram duas árvores. Duas. Porém, amado, aqui eu estou falando para vocês que Moisés construiu uma metáfora. O que diz? A árvore do conhecimento do bem e do mal, eles dizem que é uma árvore, um exemplo que é essa árvore, e a árvore da vida, que é Jesus, que é a segunda. Jesus, certo? Outros dizem que eram 3 árvores: a árvore do bem, a árvore do mal e a árvore que era Jesus. Porém, 2 árvores e 3 árvores, na metáfora, não é verdade. Olhe, preste atenção. A metáfora construída é uma árvore. A árvore, diz o Gênesis, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do bem e do mal. Quem é? O cérebro. O cérebro dicotomizado. Olha aqui, ó. Vou cortar aqui no meio, ó. Dicotomizado. Essa dicotomia, esse cérebro dicotomizado, ele só vai acontecer aqui. Aqui, preste atenção, marca aí, amado. Ele só vai ser dicotomizado aqui. Aqui na consciência. Enquanto ele está na inocência, marque aí, inocência, ele não é dicotomizado. Não é. Ele é um. Ele é o cérebro de Adão. Ele é o cérebro de Eva. Adão está em Eva e Eva está em Adão. Como assim, Fernando? Como assim? Deus criou Adão e Deus disse, façamos o homem conforme, termina agora, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Qual era a semelhança que Deus tinha? Que é deuses, que é Elohims. Qual é a semelhança de Elohims? Muitos vão dizer que eram os anjos, mas os anjos são as próprias manifestações de Deus. Todos os anjos, milhares, é o próprio Criador. A angiologia, a cristologia. Então, essa cristologia, angiologia, é teologia moderna decaída. Uma teologia que não é verdade, uma teos de um Deus errado, de um ensinamento errado. Então, todos os anjos são manifestação de Deus. Deus manifestou para Abraão, 3 anjos ali, é o delta, os 3. Deus manifestou lá no Egito com o anjo da morte. Deus com Miguel lá, com soldados de Senaqueribe, matou 185 mil soldados. A gente vê as manifestações de Gabriel. Olha, Gabriel trazendo a mensagem agora da imortalidade para Maria. Vocês vão entender, essa aqui é só a introdução, abençoados. Nós vemos, então todos os anjos são manifestações de Deus. Então por isso que ele na Bíblia, eu vou escrever para vocês, ele é Elohim, Elohims. Então Deus, quando ele disse, eis que agora o homem é como um de nós. O homem é como um de nós. Ele é conforme. Ele está dizendo para ele mesmo, é eles. Quando você lê espírito, é espíritos. Quando você lê Deus na Bíblia, a tradução João Ferreira de Almeida, é deuses. Quando você lê nós, são deuses, é plural. Deus é pura pluralidade. Ele é plural. Mas aí você pergunta, Fernando, Deus são... Mas por que a Bíblia diz que ele é um? Ele é um, ele se apresenta como um para quem? Para matéria. Ele se apresenta como um para a matéria. Ele é um nesse mundo cósmico, nesse mundo que vivemos, temporal. Ele se apresenta como um único. Por que ele se apresenta como único? Assim como ele fez Adão único, o primeiro homem, mas dentro de Ada estava quem? A mulher, Eva. O que Deus disse?
façamos o homem conforme, façamos, eles, né? Deuses, façamos o homem como a nós, como nós como a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí é interessante que a tradução João Ferreira de Almeida diz, e não esconde, eles erraram um pouquinho lá, mas diz que a semelhança dos deuses é o que, amado? Eu não estou enchendo, não estou falando a historinha da carochinha, está escrito. Não gosto de falar assim, está escrito porque eu fico passando pelos Bíblia. Mas está registrado na metáfora, na metáfora que é física e metafísica, do capítulo 1, que é a continuação da metáfora, porque parece que é duas criações, não é. É uma criação só, mas ele vai falar em metáfora no capítulo 2, e vai falar do jardim do Éden, que é a consciência, e o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso. Ele sabia, porque ele era estudioso da lei, era um fariseu, e ele vai escrever aos Coríntios. Então vamos entrar lá no capítulo 1, mostrar a vocês, aliás, vamos entrar na primeira parte aqui, com o tema a origem do mal e a serpente do jardim do Éden. Não perca, convido os jovens, os adolescentes, que essa é a fase da vida mais difícil, que é a adolescência. Isso que estamos ensinando aqui. Nós todos já passamos, nós já esteve no jardim do Éden. Nós todos nós é Adão e Eva. Preste atenção. Isso aqui não é filosofia, isso é sabedoria. E a filosofia é maravilhosa também. Então vamos lá. Para terminar agora, Adão estava dentro de Eva. Como assim? Deus se apresenta como um, mas eles são muitos. Você está entendendo? Ele se apresenta como um, mas eles são muitos. Elohims são muitos. Deus, ali é deuses, tá, amado? Deuses, você lê, não Deus um, deuses. Elohims. Isso é indígena, isso é hebraico, isso é grego. Está tudo registrado, até os gregos sabiam. A mitologia, chamada mitologia grega, eles sabiam da existência de Elohims. Por isso, eles tinham vários deuses. Vamos lá. Terminando agora. Qual é a imagem que Deus criou Adão? Qual é a imagem que ele disse? Feminino e masculino. Que coisa maravilhosa. Deixa eu parar aqui para mostrar, irmão, já para terminar aqui, para não ficar muito pesado para os irmãos. Então, você está vendo aqui uma árvore. Então a imagem de Deus é M e F. F e M. Isso aqui é sentimentos de Deus. Sentimentos, feminino e masculino. Então Deus é homem e mulher, mulher e homem, Fernando? É. Categoricamente é. Fernando, Deus tem órgão, pênis, material físico. Deus tem. Deus teve. Deus teve. O primeiro corpo de Deus, olha a revelação, foi o corpo de Ada. Ada tinha pênis. E qual é o órgão feminino que Deus tem? E tinha na matéria, preste atenção, na matéria, vagina, Eva era deuses. Eva tomou a matéria do corpo feminino de Deus e Adão tomou a matéria do corpo masculino. Por isso hoje, quando eu falo que nós não podemos satanizar e espiritualizar os símbolos, porque todos os símbolos são do Criador, seja ele atemporal, lua, estrela, céus, imaterial. Todos os símbolos são dele. Todos.
Todos. Por isso que quando a gente vai no Vaticano, a gente vê no Vaticano quando o pessoal viaja, quando o pessoal vai na Grécia, né? Os símbolos, as pedras que ficaram, né? A gente vê os símbolos de pênis e de vagina. A gente vê até dentro da nossa casa os símbolos materiais, não sentimentos de Deus, materiais. Os símbolos materiais que você tem na sua casa é a tomada. Até nisso, amado, tem a assinatura do Criador. A tomada, eles dizem, o pessoal da energia, que tem um macho e tem a fêmea. Não é isso? O macho e a fêmea. Está onde? Só na tomada ou está dentro desse corpo físico? E também está fora do corpo físico? Também, amado. Vocês estão aprendendo qual é a origem do mal e a serpente do Jardim do Éden. Aqui é só a introdução. Eu peço aos irmãos que prestem atenção. Que deuses é feminino e masculino no seu sentimento, no seu espírito. Mas na matéria, a gente vê todos os símbolos, todos os órgãos. E nós, os símbolos da matéria duais. 2 olhos, 2 orelhas, 2 bolas genitais. Deus manteve a sua assinatura em nós, na sua matéria. A matéria também é de Deus. Fernando, por que a matéria é de Deus? Porque Ele criou a matéria. Porque Ele criou a consciência. Ele criou a esquerda. Ele criou a humanidade. Ele criou a carne. Ele criou o diabo, que é a carne. Ele criou o mal. Ele criou a natureza humana. Ele criou o jardim e ele criou o pó. Está aí. Ele criou o cérebro. Ele criou a árvore da vida, a árvore que é a mesma do conhecimento do bem e do mal. Tá bom, amado? Então, um abraço a todos. Aqui somente a introdução. Não perca essa série. Aqui foi só uma introdução para vocês entenderem que Deus é esse, tão absoluto, tão maravilhoso, que é o seu Espírito. Quando nós falamos em bem, falamos no Espírito de Deus, chamado na Bíblia de Espírito Santo, mais tarde chamado Espírito Santo. É o Espírito do bem, mas a matéria também é dele. Por que é dele? Porque a matéria não veio do nada. A matéria não veio do nada. Não veio do Big Bang. O Big Bang houve, mas foi com o poder absoluto dele. Tá bom, amados? Estou indo. Paz e graça a todos. Um forte abraço, um excelente dia. Fiquem na paz do nosso Criador. E busque fazer o bem. Seja um doador. Porque quando você passa a ser um doador, você está materializado como Deus esteve em Adão, em Eva. O Deus materializado, você vai entender, para terminar agora, ele introduziu a dualidade. Por isso, metade Deus. Metade deuses. Ele veio para colocar, inserir na consciência, na matéria, o bem e o mal. O mal que veio primeiro e o bem. Ele veio introduzir isso na matéria, que eles chamam de pecado. Tô indo. Paz e graça a todos.